noite, amores! Preparados para mais uma aula? Antes de começar, vamos falar com a pessoa mais importante do mundo? Então vamos lá. Senhor, nosso Pai amado, Jesus Cristo, nosso Salvador, Espírito Santo, nosso auxiliador, consolador, pedimos a Ti, ó Deus, que esteja conosco, ministrando a nossa mente, o nosso coração, nos ajudando a entender a Tua Palavra, a guardá-la no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Te agradeço por cada criança que está aprendendo da Tua mensagem nesta noite e peço a Sua bênção sobre cada um deles, sobre a aula presencial, sobre a aula online e sobre todo o Teu povo espalhado pelo mundo todo. Te damos graças por tudo de bom. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a passagem de hoje? Ela está no livro de Marcos, capítulo 3, do versículo 20 ao 35. Então Jesus foi para casa e outra vez se juntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Os escribas que vinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, disse-lhes Jesus, por meio de parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam estar possuído de um espírito imundo. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram, olha sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha mãe e minha irmã. Nós vamos nos situar um pouquinho, porque a mesma passagem está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 22 ao 32. E lá diz que, então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia, não seria este, por acaso, o filho de Davi? Então, o que estava acontecendo? Ao lermos o Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus acabava de fazer um milagre, a multidão se admirava. Quem eles diziam que Jesus era? O filho de Davi. E o que isso quer dizer? Que Jesus é da descendência de Davi, que Jesus é o Messias, o esperado para salvar os judeus. Aquela multidão tinha conhecimento disso. E vocês acham que os escribas, o que são escribas? Eram doutores da lei, conhecedores das leis de Moisés. Eles disseram que Jesus estava expulsando os demônios pelo poder de um demônio também. E como se chamava esse demônio? Beelzebu. Eles consideravam o maior dos demônios. E vocês acham que os escribas, sendo tão inteligentes e conhecedores da lei, também não sabiam que Jesus era o Messias? Sim, sabiam. Mas quando eles disseram que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de demônios,
Eles blasfemaram. Já vamos falar sobre isso. Vamos voltar um pouquinho ali no começo, quando diz que os parentes de Jesus ouviram que eles não estavam nem conseguindo se alimentar, comer, né? E que a multidão estava indo novamente e saíram para prender Jesus, porque eles estavam considerando que Jesus estava fora de si. Você acha que os parentes de Jesus queriam prender porque eles acreditavam que Jesus era o Messias ou não? Não. Diferente da multidão, os parentes de Jesus ainda não sabiam que ele era o Messias. Muitos dos parentes de Jesus só vieram a se converter, acreditar que Jesus era o Filho de Deus, o Filho de Deus, né? Quando Jesus realmente morreu e depois ressuscitou, certo? Então vamos lá. Os escribas, conhecedores da lei, disseram para Jesus que ele estava expulsando demônios, fazendo curas pelo poder de demônios, que era chamado Beelzebul por eles. E o que Jesus fez? Explicou por parábolas. Ele explicou assim: se um reino ou uma casa estiver dividido entre si, ela não vai subsistir, ela não vai permanecer de pé. Então vamos pegar o exemplo da casa. Uma família, pai, mãe, filhos. De repente o pai e a mãe começam a brigar, ou os filhos entre si brigam e não há acordo entre a família. E o que acontece? Infelizmente a gente sabe o que acontece. A separação, a destruição da família. E assim também existem nos governos, nos reinos. Se um rei ou um governo, ele escolhe ministros ou escolhe governantes que começam a brigar entre si, o que acontece com o governo? Ele quebra, ele afunda, ele é destruído. E Jesus disse, não faz sentido. Como pode? Olha o que Jesus disse. Como pode Satanás expulsar Satanás? Não pode, né? Então, nós bem sabemos que Satanás vem para roubar, matar e destruir. E para que Jesus veio? Para destruir as obras de Satanás. Então, os escribas sabiam que ele era o Filho de Deus. E a multidão também estava desconfiada que ele era o Filho de Deus e diziam que ele era o Filho de Deus. Mas os escribas preferiram blasfemar contra Jesus. Mas um pouco antes da gente falar da blasfêmia, vamos seguir aqui no texto e entender que Jesus disse que além do reino e da casa não subsistir, quando não ficar de pé, não continuar de pé quando ela começa a brigar uma com a outra, o que acontece? Ela cai. Mas Jesus diz também, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. O que será isso? Isso é o seguinte. Alguns estudiosos compreendem que essa palavra, como valente, é Satanás. E os bens de Satanás são as pessoas que ele quer roubar para ele, para levar lá para baixo. Mas nós sabemos que Jesus veio para nos salvar. Então ele é o único que tem todo o poder para destruir Satanás, para amarrar Satanás e para realmente roubar dele o que é de mais precioso. Na verdade, ele comprou dele, pelo sangue precioso, todos os seus filhos. Então, depois Jesus, na sequência, diz assim: em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Tudo. Tudo? Sim. Com exceção de uma coisa que o próximo versículo nos diz, Deus, através de Jesus, perdoa todos os nossos pecados. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Para que os nossos pecados sejam perdoados, então eu posso pecar e Jesus vai me perdoar? Não. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso me arrepender. Vamos lá. Eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar o meu pecado
que é pedir perdão, e eu preciso abandonar esse pecado. Vamos lá? Eu preciso arrepender-me, confessar o meu pecado e abandonar o pecado. Certo? Jesus vai perdoar todos os meus pecados? Sim, se eu me arrepender, se eu confessar o meu pecado e se eu deixar o meu pecado de lado, Ele sempre vai me perdoar. Mas, nessa história de hoje, a gente aprende que existe um pecado que não tem perdão. Não fiquem com medo não, vocês são de Jesus e não precisa ter medo. Mas esse pecado foi cometido pelos escribas, pelos fariseus. Qual pecado é? É o pecado que diz ali o próximo versículo. Versículo 28. Em verdade lhes digo... Não, 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. O que é isso? Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado? Não, tá na Bíblia. Prof, mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Então vamos lá. Qual é o pecado que nunca há perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Certo. Os escribas blasfemaram? Sim, porque eles sabiam que Jesus era o filho de Davi, o Messias, o filho de Deus. Sim, por que fala filho de Davi? Porque ele é da descendência de Davi, que Jesus prometeu o Messias, aquele que viria salvar todo o povo, certo? Por isso fala filho de Davi. Eles sabiam que Jesus era. E eles blasfemaram contra o Espírito Santo, porque quem é que nos ilumina, quem é que nos capacita, quem é que fala por nós, quem é que nos dá poder para curar? É o Espírito Santo de Deus. Então Jesus estava curando, Jesus estava expulsando demônios, Jesus estava pregando, ensinando, e eles disseram que tudo isso não era pelo poder de Deus, que era pelo poder dos demônios, do Beelzebul, que eles denominaram assim. Então vamos lá. Será que nós pecamos contra o Espírito Santo quando a gente entristece ele? Não. Não, a gente peca, mas a gente vai ser perdoado, porque não é uma blasfêmia. Porque todos nós cometemos pecado e todos nós entristecemos o Espírito quando em algum momento a gente faz alguma coisa que nos afasta de Deus, porque o nosso pecado nos afasta de Deus. Então a gente pode entristecer o Espírito Santo? Sim. É pecado? É, mas nós podemos nos arrepender e aí nós seremos salvos. Agora, o que então difere entristecer o Espírito Santo, que é um pecado, da blasfêmia? Blasfêmia é quando eu digo, olha lá, atenção. A pessoa que comete o pecado da blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo, acredita que o poder de Jesus não vem do Espírito Santo, vem dos demônios, como Beelzebul. E deixa de acreditar que Jesus está operando por meio do Espírito Santo de Deus, e sim que as ações de Jesus, sejam elas milagres, seja tudo que Jesus fez, fala e fará, né? Porque ele ainda faz, Jesus ainda faz milagres, é pelo poder do mal e não pelo poder de Deus. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando a gente deixa de acreditar que o Espírito Santo opera por meio de Cristo. Operou e sempre vai operar. Entenderam? Então vamos lá. Ó, respondam para mim, verdadeiro ou falso? É o único, sobre a blasfêmia do Espírito Santo. É o único pecado que a Bíblia nos diz que não pode ser perdoado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falar mal do Espírito Santo, por exemplo, quando alguém diz que não gosta dele, é blasfêmia contra o Espírito Santo? Verdadeiro ou falso?
Falso. Porque eu posso, inclusive, nem acreditar no Espírito Santo e não é blasfêmia. Eu posso não gostar do Espírito Santo e não é blasfêmia. O que eu não posso é dizer que as obras de Jesus não são do Espírito Santo. Onde está isso, prof? Tá lá na Bíblia, na sequência. No versículo 30, Jesus disse isso, que era blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eles diziam que ele estava possuído de um espírito imundo. Então, toda vez que alguém acreditar que Jesus não é o Filho de Deus e iluminado, capacitado pelo Espírito Santo, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo e não há perdão. Então nem se preocupe, porque nós que cremos em Jesus sabemos que assim como Jesus nos deixou o Espírito Santo, ele também viveu pelo Espírito Santo, certo? E que todas as obras de Deus, sejam por meio de Jesus ou por qualquer outro meio que Deus queira usar, é a ação do Espírito Santo. Então não se preocupem. Dando sequência, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram: olha, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Então Jesus disse que quem eram a mãe e os irmãos dele? Vamos lá, o último versículo diz: aqueles que fizerem a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minhas irmãs. Você é irmão de Jesus? Toda vez que nós fazemos a vontade de Deus, nós somos tidos, considerados como irmãos de Cristo. Essa é a passagem dessa noite, que fala sobre... vamos dar os títulos. Jesus e Beelzebu, a mãe e os irmãos de Jesus. Qualquer dúvida, tire com a prof depois. Mas não tenham medo, porque o verdadeiro cristão crê que tudo que Jesus faz é por meio de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E que não há obra divina sem ação do Espírito Santo. E só blasfema o pecado da blasfêmia do Espírito Santo quem nega a obra do Espírito Santo na vida do Filho de Deus, certo? Então, vamos orar? Senhor, pedimos que a Tua mensagem seja guardada no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Que o Senhor nos faça apaixonarmos pela Tua palavra cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. E escutem esse louvor. Tchau, tchau. Para eu não pecar contra Ti,